Olá, turma, tudo bem com vocês? Vindo aqui para mais uma vez a gente iniciar uma nova aula. Muito feliz com tudo que Deus tem feito. Nessas últimas 7 aulas que a gente já gravou, né, nós estamos entrando na 8ª aula a partir de hoje. E eu estou muito feliz porque Deus tem nos dado essa graça, esse favor, né, de nos ajudar durante esse processo de gravação. Confesso para vocês que eu realmente tenho habilidade zero com tecnologia, né? Então vocês podem ver que o canal ele está extremamente simples, caseiro, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu faço com muita alegria e o maior intuito desse meu canal é justamente passar um pouquinho do conhecimento que Deus tem trazido ao meu coração durante esses 25 anos de caminhada com Jesus, desses 25 anos aprendendo com grandes homens e mulheres de Deus que passaram na minha vida e que continuam sendo mentores na minha vida. Então eu quero dizer que você que está me ouvindo, não cesse de buscar entendimento e de buscar conhecimento na palavra de Deus. Existem muitas boas fontes de ensino que nós podemos buscar nas redes sociais, nos nossos líderes, nas pessoas que estão do nosso lado, em amigos que têm o dom para ensinar como mestres, né? Então, tudo isso são lugares onde nós podemos buscar conhecimento. Eu indico sempre muito bons livros, né, para que vocês também possam ler. Então, existem literaturas muito boas aí que a gente tem à disposição para estar aprendendo da palavra de Deus. Nesses últimos dias, queridos, onde nós temos ouvido muito falar a respeito do arrebatamento, a respeito dos últimos tempos, a respeito do apocalipse, a respeito de tantas coisas que nós temos ouvido falar, eu posso dizer para vocês que realmente Cristo está voltando. Então, esse é o tempo em que Deus está preparando para nós, para que nós possamos encher as nossas vasilhas de muito azeite, para ter azeite em abundância durante os períodos que vão vir aí na frente, né? Vão ser tempos de muita tribulação, a palavra de Deus diz, mas que para os filhos de Deus, para aqueles que estão buscando esse azeite nesse momento, nós não vamos perecer, nós não vamos passar por dificuldades, no sentido de que nós teremos as nossas botijas cheias de azeite, cheias do poder de Deus, da graça de Deus. Então nós vamos conseguir passar por tudo isso com uma graça diferente sobre a nossa vida. Esse é o maior intuito desse canal, que você se encha dessa palavra, desse conhecimento de Deus, daquilo que Deus tem reservado para mim e para você, para que nós possamos então conseguir resistir no dia mau e nós possamos então chegar naquele grande dia, na volta de Jesus, e estarmos preparados para tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém, queridos? Eu quero dizer para vocês que é uma alegria realmente muito grande ter os inscritos aqui no canal, ter as pessoas que estão assistindo, que têm mandado recados para mim, né? Que têm entrado em contato, que têm dito quanto tem sido bênção assistir essas aulas. Então eu quero só te agradecer por você estar aqui com a gente em mais um vídeo, tá bom? Então, se você ainda não tem a apostila, eu sempre deixo aí na descrição do vídeo o meu e-mail, você pode estar entrando em contato. Eu tenho essas apostilas, né, essas aulas em PDF já montado, prontinho, que estão à disposição de quem quiser. Eu mando por e-mail ou pelo WhatsApp, né, ou por algum outro canal que a gente possa se falar. Então, se você tem o desejo de estudar, olhando para a apostila, lendo junto comigo, tendo aí os lugares onde eu estou lendo a palavra, né, podendo acompanhar aí da tua casa, onde você está ouvindo, pode entrar em contato que a gente vai estar disponibilizando a apostila para você, tá bom? Vamos lá, então nossa 8ª aula começa agora e o assunto que a gente vai falar é um assunto extremamente importante. Como eu tenho dito, é uma sequência de assuntos, né? Eu preparei essa escola muito pensando em assuntos que tinham a ver uns com os outros, né? Em assuntos que tinham justamente uma ligação uns com os outros. E nós acabamos
de estudar sobre salvação, sobre o sangue de Jesus na 7ª aula, né? Então, a partir do momento em que eu sou salvo, a partir do momento que eu sou liberto dessa escravidão, então, a partir do momento em que eu começo uma nova caminhada com Jesus, o que é que a palavra de Deus pede para que eu e você façamos? O que a palavra de Deus tem como pré-requisito para uma nova caminhada, então, de liberdade em Deus, né? O que Deus pede para mim e para você para que nós façamos? E o assunto, então, dessa aula para nós é arrependimento, né? E mais propriamente dito, eu coloco 2 palavras para essa primeira aula: arrependimento ou remorso? Eu faço uma pergunta para mim e para você: arrependimento ou remorso? Nós precisamos entender, queridos, com profundidade essas 2 palavras para que nós possamos entender o que a palavra de Deus pede para mim e para você fazermos no nosso dia a dia. O que Deus está pedindo para nós? Quando Deus pede arrependimento em várias passagens bíblicas, a partir do momento que eu sou salvo, ou para que eu seja salvo, Deus pede arrependimento, o que Deus está realmente falando para mim e para você? É disso que nós vamos tratar nessa aula. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês está lá em Mateus 3. Então eu gostaria que todos vocês que tiverem aí a possibilidade de abrir a palavra de Deus, que vocês abrissem junto comigo Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos para que a gente possa então trazer base, né, para essa aula, para essa 8ª aula que vai falar sobre arrependimento ou remorso. É uma perguntinha aí que a gente vai deixar no ar para todo mundo, para a gente entender nessa aula. Então, o nosso texto base que eu costumo trazer para a aula, tá? É um texto que vai dar a base para todo o nosso estudo hoje, tá? Em Mateus 3, versículo 1 e 2. Depois nós vamos ler mais dentro dessa passagem, mas agora eu vou dar esse texto-chave para a gente iniciar essa aula. Então, Mateus 3, a partir do versículo 1 e versículo 2, diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Então, desculpa, eu li até o versículo 3 aqui, mas é o versículo 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, a gente tem aqui um personagem extremamente importante no que diz respeito a início desse chamado de Deus ao arrependimento. A primeira vez que a gente vê essa palavra sendo dita no Novo Testamento, a partir de Mateus, é justamente em Mateus 3, versículo 2, onde nós acabamos de ler João Batista citando essa passagem, falando sobre esse chamado ao arrependimento. Então a gente vai entender um pouquinho mais o que diz a palavra sobre isso, ok? Tem um outro versículo um pouquinho mais abaixo que eu já vou deixar aqui para a gente começar a pensar sobre isso, que é no mesmo capítulo aí, 3, no versículo 8. Olha lá comigo o que João Batista continua dizendo. 3, versículo 8. Ele diz assim: deem fruto que mostre o arrependimento. Então, João Batista diz lá no versículo 2, arrependam-se, né? Porque o reino de Deus está próximo. Aí ele diz lá embaixo para nós, deem frutos. Deixa eu ler como está aqui exatamente na minha Bíblia, para não mudar a tradução aí. Versículo 8. Deem fruto que mostre o arrependimento. Então, João Batista está dizendo para nós nos arrependermos, e aí ele diz assim: se você se arrependeu, agora você precisa mostrar o fruto desse arrependimento. É disso que nós vamos falar nessa aula hoje, nessa aula 8. Amém? Acompanhe comigo aqui, eu vou ler a apostila e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nessa lição, nós vamos entender o que tanto João Batista como Jesus estavam pedindo a nós quando falavam sobre arrependimento. Há uma grande confusão até mesmo entre os cristãos do que vem a ser isso, pois o velho homem morto
não conseguia ser convencido sobre o pecado, justiça e juízo, pois, como disse, estava morto em seus próprios pecados. Mas quando a justiça de Deus, que é Jesus, reinou em nós, podemos então ser convencidos pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, sobre nossa condição de pecado. Amém? Então, o que a gente vai começar a falar aqui nessa aula? Nós vamos começar a entender que o que João Batista e depois, posteriormente, Jesus, e em outras passagens, o próprio apóstolo Pedro, ou João, ou Paulo e tantos outros discípulos vão falar essa palavra, ou a palavra de Deus do Novo Testamento, ela vem com esses versículos falando sobre arrependimento, arrependam-se, né? Porque é chegado o reino de Deus, porque o reino de Deus está próximo, como nós acabamos de ler de João Batista falando. Então Deus está nos chamando ao arrependimento, e a gente precisa entender que quando João Batista estava fazendo essa primeira pregação ali, quando ele aparece ali no deserto da Judéia e ele começa a falar sobre esse arrependimento, chamar o povo ao arrependimento, ele diz assim: você sabe por que vocês precisam se arrepender? Porque o reino de Deus está próximo. Então nós precisamos entender que o arrependimento está ligado diretamente ao novo reino que estaria chegando, ao novo tempo de governo que estaria vindo sobre a terra, a um novo reinado que estaria vindo sobre a terra. E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Olhando aqui para a apostila, o original dessa palavra arrependimento é metanoel. Eu amo essa palavra no grego. Eu tenho estudado bastante sobre esse assunto, tenho falado bastante sobre esse assunto, porque a gente precisa entender o original de uma palavra para que a gente possa entender o que Deus está então pedindo de nós, o que a palavra de Deus realmente está dizendo para nós. E essa palavra no grego, metanoel, quer dizer mudança de mente, mudar a mente. Então, o que Deus está pedindo para nós, através de João Batista, através de Jesus, através dos apóstolos ali nas cartas, através do Novo Testamento, quando ele fala sobre arrepender-se, Deus está dizendo: mudem a mentalidade de vocês, comecem a pensar de forma diferente. Lembra quando eu disse para vocês, quem não assistiu, volta lá, aula 7, para que você possa entender isso que eu vou dizer. Quando eu disse para vocês que a partir do momento em que eu sou salvo, e nisso não há mérito, e nisso não há sacrifício da minha parte, eu não faço nada, eu não consigo fazer nada para que eu seja salvo. Jesus já fez por mim. Não há nada que eu faça nessa terra para merecer a salvação, porque Jesus fez por mim aquilo que eu não podia fazer, que era morrer pelos meus pecados, ok? Então ele morreu em meu favor e em seu favor. Então, quando eu fui salvo, a palavra de Deus diz que a salvação é pela fé, é só crer, então não existe sacrifício. Porém, há um segundo estágio, há então um lugar que eu começo a andar, há um lugar que eu começo a caminhar, que é dentro justamente desse reino de Deus. A palavra de Deus diz em Colossenses 1,13, que eu acho que eu falei no início da aula 7 também, eu tenho falado muito esse versículo, porque diz assim, e Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Houve uma transição de reino. Antes da salvação, nós estávamos confinados a viver no império das trevas, escravizados pelo diabo, escravizados por Satanás, escravizados por esse sistema de Satanás, escravizado por essa forma de governo que Satanás tem sobre a humanidade. Nós estávamos fadados a morrer escravos do diabo e do pecado. Porém, através da salvação de Jesus, nós somos então transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós passamos a estar automaticamente em um novo reino. E nesse reino, a palavra principal para ele é metanoel no grego, mudança de mentalidade.
O que Deus vai pedir para mim e para você, a partir do momento em que eu sou salvo, a partir do momento que eu começo a ter uma caminhada com Cristo, a partir do momento que eu decido obedecer a Deus, Deus está dizendo com todas as letras possíveis: arrependam-se. E arrependam significa mudem a mente de vocês, mudem a mentalidade de vocês, mudem a forma de pensar de vocês. Mas aí você pode me dizer: Elisângela, mas e aí? O que Deus está pedindo? Como é essa mudança? O que é essa mudança? É justamente sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Quando Deus fala sobre arrependimento, sobre a palavra metanoel, o que Deus está pedindo para mim e para você é que nós precisamos então agora estar debaixo do governo de Deus, estar debaixo da lei de Deus. Todas as vezes que nós moramos em um país, para que nós possamos exemplificar isso, todas as vezes que nós vamos morar em um país, principalmente, ou em um reino, nós precisamos entender que existe uma legislação, existe uma constituição daquele país. E se nós, como moradores desse país, desse reinado, desse local, não formos obediente às leis daquela nação, nós automaticamente estaremos muito provavelmente presos, nós seremos mortos em alguns países se nós burlarmos a lei, nós seremos prejudicados de alguma maneira. Por quê? Porque se nós decidirmos morar naquele país, se nós decidimos estar como moradores daquele país, nós precisamos automaticamente nos adequar as leis daquele país. E é isso que João Batista está dizendo, e é isso que Jesus está dizendo quando ele diz arrependei-vos, e é isso que os discípulos estão dizendo quando eles também falam sobre arrependimento. Eles estão dizendo assim: vocês passaram a estar agora debaixo de um novo reino, debaixo de um novo rei sobre a vida de vocês. E nesse reino, que é o reino de Deus, existe uma constituição, existe uma legislação, existem leis específicas de convivência, leis específicas para lidar com o nosso irmão, leis específicas para tratar bem do nosso corpo, leis específicas para ter um relacionamento com o nosso Pai, com o próprio Deus. E é debaixo disso que nós precisamos estar, e é nesse reinado que nós precisamos então estar adequados. E como é que eu faço então para me adequar a esse novo reino? Tendo a constituição desse reino na minha mão e estudando ela dia após dia. A palavra de Deus é muito clara quando Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, pede para que seus filhos meditem nesta palavra dia e noite. Por quê? Para que tenhais cuidado em obedecer, em dar ouvidos a tudo que essa palavra diz. Querido, se você foi alguém que deu ouvidos e foi salvo e foi liberto por Jesus sem mérito nenhum, mas a partir desse momento, se você começa a ter uma caminhada onde você não está debaixo desse reino, onde você não está debaixo da obediência da lei desse reino, eu posso te dizer que nada valeu a sua salvação. Nada vai valer a sua salvação naquele dia em que Deus disser assim: e aí, você se arrependeu? E quando Deus diz isso, nós temos uma ideia muito errada sobre essa palavra arrependimento. Sabe por quê? Porque o entendimento que nós temos é de uma outra palavrinha que eu falei no início da aula: arrependimento ou remorso. Nós temos um entendimento de que arrependimento tem a ver com remorso, e arrependimento não tem nada a ver com a palavra remorso. Vamos dar uma olhada no que significa essa palavra remorso? Eu coloquei aqui no final da lição, na apostila da lição 8, que nós estamos falando, eu coloquei assim, olha qual é o entendimento que a gente tem sobre arrependimento. Isso para a maioria de nós, né? Mas hoje Deus está trazendo luz e entendimento para o nosso coração. Remorso. Remorso é um substantivo masculino com origem no latim remorso, que significa um sentimento de aflição ou tristeza causado pela prática de um ato reprovável.
também pode ser considerado um sinônimo de arrependimento e remordimento. Vocês estão vendo como a língua portuguesa, ela classifica, ela traz um entendimento do que é remorso para o que é arrependimento. Ela fala que essas duas palavras, elas têm quase que uma mesma um mesmo significado, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, eu costumo dizer nas aulas que o remorso, ele precede o arrependimento. Porém, somente o remorso não traz o arrependimento. Ok? Por quê? Porque o arrependimento, ele diz muito mais respeito a realmente uma mudança de atitude, e quando eu falo de mudança, eu estou dizendo de uma ação, e quando eu falo de uma ação, eu estou falando de um verbo, e quando eu falo de um verbo, eu estou falando de falta de sentimento. Queridos, eu costumo falar enfaticamente para os meus alunos, todas as palavras que dentro da palavra de Deus, ou mesmo da língua portuguesa, que trazem verbo, tira o sentimento disso. Porque verbo é ação, verbo não é sentimento. Eu não sinto comer. Você sente comer? Ah, eu tô sentindo que eu tô comendo. Mas se você não pegar um garfo e colocar a comida na sua boca, se você não pegar a comida e pôr na sua boca e mastigar e engolir, você vai estar alimentado? Se você falar, eu estou sentindo que eu estou comendo. Ok? Então, quando eu falo de verbo, eu estou falando de uma ação, requer uma ação de todo ser humano. Então, quando eu digo também, eu estou sentindo que eu estou andando, mas se eu não me movimentar, eu vou estar andando? Não, eu vou estar parado. Por quê? Porque o verbo andar requer de mim uma ação. Eu preciso dar um passo após o outro e isso significa andar. Então, se nós entendermos que todo verbo traz consigo mesmo a palavra em si, uma ação, o arrependimento não é diferente. Arrependimento diz respeito à mudança de mentalidade. E se eu estou falando de mudança, eu já digo que eu preciso de uma atitude. E a palavra remorso, ela não traz em si mesma o entendimento de mudança. Ela não traz em si mesmo uma ação em si. Por quê? Porque remorso é um sentimento. É um substantivo, como eu acabei de ler aqui, que vem do latim remorso, que significa o quê? Um sentimento de aflição ou tristeza. Então, quando a pessoa ela sente remorso, ela sente aflição ou tristeza, ok? É algo que está concernente aos seus sentimentos, é algo que parte do seu coração, é algo que passa nos seus sentimentos. Mas se a pessoa ficar ali quietinha, curtindo o seu remorso, curtindo a sua aflição, curtindo a sua tristeza, mas a hora que aquele sentimento passar, a hora que aquele momento de tristeza passar, ela não tomar uma atitude a respeito daquilo que ela acabou de fazer,